Pitaco 55. Religiões. Necessidade das religiões. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Hoje eu quero tratar de um assunto que tem trazido muita polêmica. Este assunto é religiosidade e as pessoas. A impressão que eu tenho com relação às religiões é que elas foram criadas já há muito tempo atrás para incutir medo nas pessoas e, através do medo, dominar essas pessoas. É muito comum se falar sobre pecados graves, sobre queimar no fogo do inferno, sobre uma série de coisas. Bom, o meu conceito sempre foi amar a Deus e não temer a Deus. Na própria Bíblia é utilizado muito o termo temer a Deus. Tenham medo de Deus. Houve um caso, inclusive, em que um rei, não tenho bem certeza se foi um rei ou se foi uma outra personalidade importante, israelita, em que simplesmente dizia que todos tinham que reafirmar o acordo da lei com Deus. E quem não o fizesse morreria. Então ele estava incutindo a pena de morte a quem não quisesse fazer parte desse novo acordo. Isto, para mim, é fazer uma religião baseada no medo. Muitas pessoas podiam até dizer que iriam seguir, que iriam fazer o pacto novamente, mas isso só da boca para fora, da boca para dentro, não. Eles fariam apenas por medo. Bom, essa é uma passagem bíblica, né? Agora vamos conversar um pouquinho a respeito das pessoas. Por que a Bíblia foi assim tão rigorosa nos seus primórdios? Eu vejo que as pessoas naquela era, naquela oportunidade, eram de dura cerviz. Eram duros no trato e assim por diante. Ainda não tinham um desenvolvimento intelectual e de amor muito grande. Portanto, talvez para eles, naquele momento, isto fosse necessário. Talvez a única forma que eles teriam de seguir alguma coisa e seguir e respeitar seria pelo medo. Isso não está descartado. Isso é uma boa possibilidade. Bom, os tempos evoluíram e as pessoas também evoluíram. E as pessoas estão começando a sentir que não é pelo medo que se deve amar a uma deidade, amar a Deus, quer seja ela o Deus dos cristãos, o Deus dos israelitas, ou Deus de qualquer outra civilização aqui na Terra. O amor é que vai fazer isso. Porém, ainda hoje, existem pessoas que, se não forem tomadas pelo medo, elas não vão fazer nada de bom. Eu dou um exemplo disto. Uma pessoa que bebe de forma descontrolada. Um pai de família que bebe e bate na sua família, tanto na esposa como filhos e filhas, sem nenhuma dificuldade e sem nenhum constrangimento. Isso é comum nos nossos dias de hoje. Eu tenho ouvido muitos casos que, por exemplo, a pessoa, quando foi numa igreja evangélica, foi convertida, deixou de beber, deixou de bater na família. Esta é uma pessoa de serviço dura, é uma pessoa que precisa ter o medo. Talvez a forma com que ele foi levado à igreja, lá ele tenha percebido o mal que estaria fazendo e o castigo que iria receber. Então se converteu. Muitos podem dizer, não, ele foi lá, se converteu puramente por amor a Deus e porque foi tocado naquele momento. É claro que isso é possível. É claro que isso ocorre. Mas também ocorre de forma inversa. A pessoa é levada lá, é cativada pelo pastor, ou por um padre quando vai na igreja, ou por um rabino em qualquer lugar, e então enxerga o que está errado. Eu acredito, olha só, acredito, não estou afirmando, que boa parte destes casos
ele necessita de uma religião mais dura para ele. Então, qual é a conclusão que eu tiro disto? Hoje, a igreja, a religião, ainda é necessária para algumas pessoas. Eu não estou dizendo com isso, fazendo uma discriminação de algum tipo de pessoa com relação a outra, ao tipo de riqueza, ao tipo de pobreza, a raça, cor, credo, nada disto. Qualquer pessoa, rica, pobre, gorda, magra, de qualquer religião, pode se exacerbar e agredir a família e outras pessoas. Isso não é característica apenas dos cristãos ou de qualquer outra religião. Isso pode ocorrer em qualquer um. Então, o que eu quero dizer é, ainda hoje, nós precisamos das religiões, das igrejas, para cuidar destes casos. E as pessoas que se consideram já um tanto evoluídas, que já podem até beber socialmente ou alguma coisa assim, ou fumar, mas não agridem a família, não agridem os amigos, não agridem outras pessoas. Talvez, então, essas pessoas já tenham uma condição de não quererem ser dominadas pelo medo, e sim pelo amor. Jesus também disse isso quando nós tivemos a morte, o sacrifício do Cordeiro. O que significa isso? Está escrito na Bíblia que após o sacrifício do Cordeiro, nós não dependemos mais da lei. E nós dependemos, sim, da fé em Cristo. É claro que com isso estou me referenciando apenas aos cristãos, apenas às igrejas católicas. Podem ser protestantes, podem ser evangélicos, católicos, apostólicos romanos ou qualquer um deles. Tá? Então está escrito que após o sacrifício do Cordeiro, nós não dependemos mais da lei, mas da fé em Cristo. O que eu posso tirar de conclusão disto? É que a lei mosaica não tem mais valor? Não. É que a lei mosaica teve valor até aquele momento. A lei do tenha medo de Deus pode ter se encerrado ali. E dali para frente, nós somos baseados no amor em Deus, no amor em Cristo, na fé em Cristo. E está escrito mais ainda na Bíblia. Quem se basear, quem se guiar pela lei, vai ser julgado pela lei. E quem se basear pela fé, vai ser julgado pela fé. Então, uma pessoa hoje que ainda tem dificuldade em seguir por livre e espontânea vontade, de não fazer o mal a outras pessoas e não fazer coisas erradas, sem que tenha um crivo do medo, essas pessoas dependem das igrejas. E é dessa forma que as igrejas são úteis hoje, para arrebanhar essas pessoas. É claro que quando vão pessoas nessas igrejas e outras coisas, pessoas também boas, de boa índole, também são arrebanhadas. Pessoas, às vezes, simples, que têm uma pequena casinha ou coisa assim, e muitas vezes elas são seduzidas para que elas doem todos os seus bens para essas igrejas. Isso acontece ainda hoje. Eles doam a sua casa. E quando a família percebe o que aconteceu, que essa pessoa doou o pouco que tinha para a igreja, tenta reaver estes bens dessas igrejas, eles são impedidos por grandes advogados, que então impedem que aquilo que foi doado seja revertido novamente para a pessoa. As nossas leis hoje ainda deveriam cuidar um pouco melhor disso, porque muitas vezes a pessoa, quando doa a sua propriedade, quando doa um automóvel, quando doa os seus bens, eu imagino que ela não está nas devidas condições de tomar decisões. Ela está envolvida por um momento. E esse momento, alguém consegue dizer a ela que para que ela se salve, ela teria que doar a casa dela para a igreja.
quer seja para um templo, para uma igreja, para qualquer lugar. Isso acontece muito, eu já vi vários casos acontecendo como isto. Tive contato aqui em Santo Amaro com pessoa que fez isso e tem muita dificuldade em reaver os seus bens. Bom, esse comentário fica exatamente neste ponto, que as religiões, em alguns casos, ainda são boas. Porém, eu digo o seguinte, aqueles padres, pastores e rabinos que orientam o seu rebanho no que diz respeito à verdade e à palavra de Deus, eu os admiro muito, independente de qualquer coisa. Porém, aqueles padres, pastores, rabinos, etc., que iludem o seu rebanho em benefício próprio, tirando os bens deles, esses eu não gosto. Eu sei que há casos aí muito esdrúxulos. Pessoas que vendem uma vassoura por R$ 1.000 para varrer os demônios. Pessoas que vendem sabão em pedra para lavar a boca das crianças quando elas falam alguma coisa errada ou quando elas falam um palavrão. Será que quem faz isso lava a própria boca quando faz um palavrão? Ou varre a sua casa com aquela vassoura santa? Isto é o que eu chamo de indulgências. Isso não é apenas uma parte dos pastores, dos evangélicos, onde tem se tido hoje mais notícias disso, mas é também da Igreja Católica Apostólica Romana, que muitas vezes vendeu indulgências para reis. Olha, rei, se você doar um grande valor para a igreja, você vai ter o seu lugar garantido no céu. Como esses reis estavam iludidos, eles também doavam grandes fortunas para a igreja. Há diversas formas de vender indulgências e todos fazem isso. Por exemplo, há uma característica na Igreja Católica, também nos evangélicos e também nos israelitas, que é o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é uma fração de 10% dos rendimentos que a pessoa tem em contribuição dos religiosos. Por que era feito isso antigamente? Porque os religiosos na antiguidade, antes de Cristo, não tinham propriedades, não tinham nada. Eram daquelas 12 tribos e uma das tribos tomava conta, então, da religiosidade. E a herança deles era Deus. Então, eles tinham que ser sustentados pelas outras 12 tribos de Israel. São os levitas. É justo isto. Por que é justo? Porque eles cuidavam de toda a religiosidade. E eles tinham que sobreviver. Tinham que comprar arroz, feijão. Naquela época, eu nem sei se tinha arroz e feijão. Mas eles tinham que comprar mantimentos para sobreviver, tinham que comprar gado, fazer uma série de coisas. Portanto, o dízimo é alguma coisa coerente quando é dado dentro daquele conceito deles, né? Acontece que, depois que foi instituído o reinado em Israel, os próprios profetas alertaram: olhe, hoje vocês pagam o dízimo para a igreja, para quem cuida da religiosidade, porém vão começar a pagar também um dízimo para o rei, para que o rei mantenha o reinado, para que o rei consiga manter o seu povo unido e defender o seu povo de outros reis. Esse imposto me parece que era por volta de 10% também. Então, olhem só, antigamente se pagava um dízimo para a igreja ou para os religiosos e passou-se a pagar também um dízimo para os reis, imperadores, ou seja, quem lá eram impostos. Esses impostos vêm subindo até os dias de hoje, onde hoje, na nossa sociedade, nós chegamos a pagar 60% de imposto em alguns produtos. Hoje fica mais difícil pagar os 10% para a igreja, porque, além desses 10% da igreja, a sociedade, o governo, eles tiram uma grande quantidade, que varia conforme o tipo de produto, que pode ser 20, 30, 40, 50 ou até 60%.
Eu já fui dizimista. Eu, durante um certo tempo, fazia minha contribuição na igreja. É claro que eu não dava 10% do meu salário, porque isso era um valor muito elevado e ficava difícil, mas eu contribuía com aquilo que eu podia. Ele simplesmente me mandava uma folhinha em branco e lá eu preenchia o valor que eu achava prudente naquele momento, levava aquele valor e pronto. Eu também acho que hoje a religiosidade também tem que ser mantida. Eles não têm trabalho, não têm rendimentos. Então, eles precisam, de alguma forma, de certa forma, de uma contribuição. Hoje, nas igrejas, há contribuição espontânea durante a própria missa, e há doações que são feitas, e ainda há dizimistas. A mesma coisa com pastores, com evangélicos, com protestantes, todos têm isso. Embora eu tenha sabido de alguns abusos. O que eu chamaria de abusos? Descontar no salário da pessoa, onde ela trabalha, na empresa trabalha, 10% para dirigir para a religiosidade. Isso eu acho errado. Tá? Sempre há abusos, não tem jeito. O ser humano, há os bons e os não bons. Há aqueles pastores, padres e rabinos que orientam o seu rebanho, que levam o conhecimento ao seu rebanho. E há aqueles que fazem tudo em benefício próprio. Isso sempre houve e, pelo que estou vendo, sempre vai haver. Só que agora cada vez menos. Por que cada vez menos? Porque as pessoas estão começando a perceber que isso não é muito correto. Aquelas pessoas que ainda são seduzidas pelo medo e de outras formas, acabam fazendo contribuições. Nós temos casos de pessoas bastante públicas que doam grandes fortunas para as igrejas. Tudo bem. Então, esse comentário de hoje foi para caracterizar isto. Hoje, ainda, a igreja ajuda a muitas pessoas, qualquer que seja a religião, ela ajuda muitas pessoas. Aquelas pessoas que ainda não têm condições de se dirigirem sozinhas. Então, elas dependem do medo que é imposto a elas pelas religiões. Isso vai mudar com o tempo. A cada vez mais nós vamos evoluir e vamos precisar menos disso. Vamos cada vez mais nos preocupar com a fé em Cristo, com o amor em Cristo, com o amor ao nosso próximo, aos nossos familiares, amigos e às outras pessoas. Então, isto é o que eu quis comentar hoje, a respeito da religiosidade e etc. Eu peço clique lá no sininho, no gostei e compartilhem. Deus os abençoe. Namastê e até a próxima palestra. Obrigado. Apoie nosso projeto doando R$ 5 ou mais.